Bem, então assim, balanço hídrico, eu vou tocar esses assuntos aqui para vocês. A definição, a introdução, a indicação do balanço hídrico, noções básicas de dois distúrbios hidroeletrolíticos que são os mais comuns, que é o balanço do sódio, eu esqueci de escrever, o balanço do potássio, noções de hidratação venosa, noções de terapia hídrica, de reposição de terapia hídrica e o cálculo hidroeletrolítico propriamente dito, tá ok? Então, com relação à definição, a definição basicamente do balanço hídrico, na verdade o balanço hídrico ele é um afazer, uma tarefa do enfermeiro, entendeu? Só que ele é fundamental para as nossas decisões médicas. Então, na verdade, quem faz esse o registro de áreas, infusões e eliminações de líquidos é o enfermeiro. Ou seja, no momento em que ele vai fazer a administração de um medicamento ou por via intramuscular, subcutânea, EV, oral, sonda nasogástrica, o que quer que seja, você vai ter que lançar isso no balanço hídrico. E o balanço hídrico, que é feito uma folha padronizada, cada hospital tem o seu padrão, eu vou já mostrar o padrão do HGR para vocês. Lá também são colocados outros parâmetros, outros sinais e sintomas clínicos que têm relação e que vão influenciar no balanço hídrico e na reposição hídrica também. Então a importância dele, ele é um parâmetro anotado pela enfermagem, mas que é de grande importância para o médico, porque ali nós vamos decidir a maneira que nós vamos intervir no paciente, tá ok? Então a importância do balanço hídrico é que é para evitar alterações na anatremia e na osmolaridade. O que eu quero que vocês entendam também, e isso eu demorei um pouco para aprender, vocês vão aprender isso logo hoje. Natremia, que é a concentração sérica do sódio, ela não tem relação com o sódio. Quando você vê distúrbios do sódio, você na verdade está vendo distúrbios da água. Então o sódio ele não tem relação direta com o sódio em si. Quando você vê alterações do sódio, você está vendo alterações no balanço hídrico do paciente, tá? E não na volemia. Okay? E a volemia ela já tem reflexos dentro de outros parâmetros, que seria os parâmetros clínicos, como pressão venosa central, pressão de jugular interna, frequência cardíaca, pressão arterial em pé, deitado, sinais de hipertensão postural, hepatosplenomegalia, refluxo hepatojugular, edema inferior, diminuição da velocidade de enchimento capilar. São coisas que vocês vão verificar no futuro e isso tem a ver com a volemia, tá? Então o sódio tem a ver com a água, volemia é outra coisa e distúrbios do sódio não tem a ver efetivamente com o sódio elevado ou com o sódio baixo, tá ok? E a osmolaridade sérica. O sódio, como vocês sabem, ele é o eletrólito em maior concentração extracelular. Consequentemente, ele tem a maior importância na osmolaridade sérica, tá ok? Então, quando você tem alterações hídricas, consequentemente você vai ter alterações no sódio, consequentemente você vai ter alterações na osmolaridade. Então, por isso que é importante você ter um bom balanço hídrico, tá ok? Bem, isso aqui é para vocês terem uma noção das necessidades básicas. Como vocês sabem, um adulto médio, homem, aproximadamente 60% da composição corporal dele é água. A mulher, como ela tem um pouco mais de gordura, é em torno de 55%, tá ok? E a criança tem uma quantidade de água corporal bem maior. Então, por isso que as necessidades básicas, como vocês podem ver, elas vão decrescendo à medida que a pessoa vai envelhecendo. O recém-nascido tem uma quantidade 3 vezes maior do que um adulto, tá ok? Então, essas são as quantidades básicas que você precisa saber que tem que repor para esses pacientes. E essas necessidades básicas é para aquele paciente internado, acamado, afebril, sem fazer nenhum tipo de atividade. Então, isso aqui é a quantidade básica, basal. Essas são as necessidades basais. Porque
Porque se for um paciente que está ativo, que pratica exercícios físicos, consequentemente vai ter uma sudorese elevada, ou então se tiver febril, ou então se ele estiver taquipneico. O que é taquipneia? A frequência respiratória elevada, ele vai perder mais líquidos, consequentemente as necessidades básicas dele, as necessidades hídricas não serão essas necessidades básicas, tá ok? E como determinar o peso? A melhor maneira de você determinar o peso, obviamente, é pesando o paciente. E como é que você faz isso no ambiente hospitalar? No ambiente hospitalar, inclusive se eu falo para os meninos que estão na liga, o ideal é que você faça isso com o paciente em jejum, com o mesmo tipo de roupa, com a mesma balança, porque existem variações de balança, né, mínimas, mas tem, com a mesma balança e após ele fazer as suas necessidades básicas, né? Então, se ele tiver com vontade de defecar e após urinar. Então, esse é o ideal para você avaliar o peso do paciente. E o peso do paciente é fundamental para nós avaliarmos o estado hídrico dele. Porque as variações de peso em períodos curtos, períodos de 2, 3 dias, uma semana, eles não têm a ver com o estado nutricional do paciente. E ele tem a ver com o estado hídrico do paciente. Então, um paciente que você pesou hoje ele estava com 80, amanhã ele está com 79,5, ele não emagreceu meio quilo, ele perdeu meio litro. Como vocês sabem, é equivalente, né? 1 litro d'água a 1 quilo de água. Então, através do peso do paciente, você tem noção de como está os valores hídricos desse paciente, tá ok? Já nos pacientes acamados. Nos pacientes acamados nós vamos ter duas situações. Quando o paciente acamado conversa com você e quando o paciente acamado está em condições que ele não está conversando, ele não tem como se expressar para você, que é uma situação muito comum na nossa prática diária de nefrologia, que é o paciente de UTI, que é o paciente que está entubado, que é o paciente que está sedado, que é o paciente que está em ventilação mecânica. Então esse paciente não tem como ter a informação do peso dele. Em grandes hospitais, que não é o nosso caso, mas também em grandes mesmo, que não é todo hospital que tem essa disponibilidade, existem camas que são balanças. Então você tem como pesar o paciente diariamente através da cama. A própria cama é uma balança, entendeu? Aqui nós temos uma balança especial que não é uma balança para cama, mas é uma balança para cadeira de roda. Então, muitos dos nossos pacientes que fazem diálise precisam saber do peso dele, porque é através do peso dele que eu sei como está o estado hídrico do paciente. Eles são pesados diariamente na hora da entrada da diálise e na hora da saída da diálise, para saber se eu tirei o que deveria. Então, assim, os pacientes acamados que não têm condições de conversar, eu posso lançar mão de outros artifícios, que eu vou mostrar no próximo slide, mas não vou falar ainda. E já o paciente acamado que tem condições de conversar, você vai ter que lançar mão do que ele lembrava do último peso antes de ter que ficar acamado. E aí, a partir dali, você pode lançar mão de fórmulas matemáticas para estimar o peso atual do paciente. Passa para mim, por favor. Isso aqui são exemplos de fórmulas matemáticas para você estimar a altura e, consequentemente, o peso do paciente. Tá ok? Isso aqui eu tirei de um artigo de nutrição e esses são todos os cálculos disponíveis e todos eles são equivalentes. Então, nesse estudo, ele mostrou que independente do cálculo que você pegar, esse cálculo vai ter uma reprodutibilidade semelhante, entendeu? Então, ou seja, não é que um é melhor do que o outro. Então, você opta por algum desses cálculos aqui para você estimar a altura do paciente e depois para você estimar o peso do paciente. Como vocês podem verificar, para você estimar o peso do paciente, você vai precisar da altura e de outros marcadores aqui para verificar a questão de perda de massa muscular e para verificar, consequentemente, o peso dele, tá? Então, só para vocês saberem que existem essas fórmulas matemáticas, hoje em dia com os smartphones isso aqui facilitou muito, porque essas fórmulas matemáticas todas estão disponíveis num programa chamado MedCalc. Você escolhe qual que vocês querem, lançam mão das variáveis e ele vai calcular automaticamente para vocês, tá ok? Na nefrologia, a gente utiliza para estimativa da altura a semi-envergadura e para o cálculo
peso estimado, aquele rabito ali, tá? E aí você lança e você tem uma noção do que você utiliza. Mas isso daqui vai para o gosto do freguês, tanto faz, todos eles vão te chegar no mesmo local, ok? Vai passar. Então, qual é a indicação do balanço hídrico? A indicação do balanço hídrico, ela está relacionada com a patologia de base do paciente. Então, se eu puder, assim, de maneira geral, resumir, todo paciente que tem uma patologia edemigênica, ele tem uma indicação de fazer um balanço hídrico, tá? Então, quais são as patologias que são edemigênicas? Patologias de origem renal, cardíaca, hepática e tireoidiana. Basicamente, essas são patologias que causam alterações de edema, tá? Claro que o edema também pode ser causado por patologias relacionadas ao sistema vascular, né? Um linfedema, alguma trombose pode causar um edema, mas esses edemas eles são assimétricos, tá, ok? Então, o paciente que tem uma síndrome edemigênica, que eu já citei aqui, eles têm que fazer o balanço hídrico, tá? Claro que também nós temos que fazer o balanço hídrico dos pacientes de grandes cirurgias. Por quê? Porque normalmente os pacientes que lançam mão de grandes cirurgias são pacientes que vão ser submetidos a um procedimento que necessita de jejum. E além do jejum, ele necessita de uma fase de convalescência. Então você vai precisar saber como está o balanço hídrico desse paciente para poder fazer a reposição normalmente por via enteral. Porque geralmente as grandes cirurgias, principalmente as cirurgias abdominais, você precisa fazer com que ele fique em jejum. Então, como é que você vai fazer para reidratar esse paciente? Como você vai fazer para repor os eletrólitos desse paciente? Como você vai fazer para repor as necessidades energéticas desse paciente? Através do balanço hídrico. Não só do balanço hídrico, mas também dos exames laboratoriais para verificar essas outras variáveis. Tá ok? Pacientes em nutrição parenteral e enteral também. Por quê? Porque as nutrições parenterais e enterais, elas não são bem equivalentes em relação à oferta de líquido e solutos. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Normalmente a nutrição parenteral e a nutrição enteral são substâncias que têm uma osmolaridade muito alta. Então, consequentemente, você tem uma possibilidade, se você não lançar mão de algum tipo de hidratação, que esse paciente fique desidratado. Então, você tem que lançar mão também de variáveis, balanço hídrico é uma delas, além da análise laboratorial, para poder fazer manter o estado osmótico normal desse paciente, tá ok? Só para vocês entenderem, por que os outros pacientes não estão aqui? Vamos dizer, um paciente, deixa eu pensar aqui, um paciente com pneumonia. Por que o paciente com pneumonia não precisa ficar fazendo balanço hídrico desse paciente? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, assim, se o paciente tem qualquer alteração de osmolaridade, lembra que eu falei para vocês, o balanço hídrico é importante para manter a osmolaridade? Qualquer alteração de osmolaridade, ele automaticamente vai avisar o sistema nervoso central, e aquela pessoa que tem o sistema nervoso central íntegro, ele vai procurar água, entendeu? Então, isso aqui é importante para aqueles pacientes que não têm acesso à água. O paciente está acamado, o paciente está restrito, o paciente está entubado. Por isso que é importante também para os pacientes de UTI. Não tem como eu saber que esse paciente está com sede ou não está com sede. Então, quando você tenha qualquer alteração na volemia, no balanço hídrico, consequentemente no sódio, consequentemente osmolaridade, eu vou ter uma ativação do centro da sede, tá? Exceção são os extremos de idade. Quando a gente é criança, a gente sempre fica ouvindo nossos pais mandando a gente beber água, né? Vai beber água, não sei o quê, porque as crianças, elas não têm o centro da sede tão bem regulado. E os idosos também não têm o centro da sede muito bem regulado. Por isso que é muito comum aparecerem pacientes idosos em pronto-socorro com hipernatremia. Geralmente ele não consegue detectar a sede e, consequentemente, ele não se reidrata. Então é importante, nos pacientes idosos, vocês estimularem e manterem metas para eles ingerirem água, porque senão eles podem ter esse distúrbio aqui.
pacientes com diabetes insípidos precisam ter controle em relação ao balanço hídrico? Ele precisa. Esse controle. Sim. Eu não botei aqui, né? Não botei. Mas ele é fundamental, porque o diabetes insípido, o paciente tem uma poliúria, entendeu? Então eu tenho que fazer a reposição disso tudo, entendeu? Mas aí, o diabetes insípido, ele não vai alterar somente o balanço hídrico, ele vai alterar principalmente os eletrólitos, o sódio. Então eu vou me basear e eu preciso, é óbvio que eu vou precisar, porque normalmente um paciente com diabetes insípido, ele é um paciente que ele tem uma patologia secundária, né? O diabetes insípido normalmente ele está associado a uma patologia secundária, uma patologia do sistema nervoso central, neoplasia pulmonar, que são aquelas células broncogênicas liberadoras Não, surfactante é outra situação. Isso aqui ele libera um hormônio like ADH, entendeu? As células cancerígenas fazem essa liberação, não é. Então aí o paciente vai ter essa alteração. Então eu preciso também ter essa regulação. É fundamental ter essa regulação, tá? Pacientes também, é muito comum um paciente que está na fase de recuperação da insuficiência renal aguda, em que ele passa da fase poligúrica, núrica para a fase poliúrica. Então eu também preciso saber como é que está o balanço hídrico desse paciente, tá ok? Pacientes em restrição hídrica, normalmente os pacientes que estão em restrição hídrica são pacientes que têm síndromes edemigênicas, então aqui acaba sendo uma coisa com outra. E os pacientes grandes queimados, por que o paciente grande queimado? Uma das barreiras, quer dizer, como é que nós perdemos líquido? Nós podemos perder líquido pela diurese, que é a principal forma de perder líquido, tá? Nas fezes, que também a gente perde em torno de 200 ml de líquido nas fezes. Na respiração, lembra que eu falei para vocês que os pacientes taquipneicos precisam de um aporte maior. E também na transpiração, tá? Então, a pele, a epiderme, ela acaba sendo uma proteção para que você não perca mais do que você precisa. Porque a sudorese nada mais é, a função da sudorese é manter a temperatura corporal em níveis aceitáveis, né? Então, se o teu corpo tem alguma alteração na temperatura, você vai transpirar, que é para conservar calor, entendeu? Só que os pacientes grandes queimados não vão ter essa superfície. Então nós temos que ter um cuidado extra com relação ao balanço hídrico dele, porque esse paciente com certeza vai necessitar de volumes maiores de reposição hídrica, ok? Eu ia falar alguma coisa. Passa a próxima, por favor. Bem, então, calculando o balanço hídrico. É muito simples o cálculo do balanço hídrico. Basicamente, é o que eu infundi e o que eu eliminei. Tá ok? Eu vou verificar lá exatamente o que foi administrado para esse paciente, por via oral, medicamentoso, concentrados, como hemoderivados, e o que eu eliminei. O que eu eliminei de maneira mensurável, diurese, fezes, sudorese, se o paciente está em diálise, o que é retirado na diálise, né, o que a gente tira de excesso durante uma sessão de diálise, e também as perdas insensíveis. Contudo, aqui nos líquidos infundidos, eu botei errado, a palavra ideal não seria líquido infundido, seria líquido adquirido, porque nós temos uma produção de água endógena. No metabolismo dos carboidratos, nós vamos ter produção de água. Então, aproximadamente, um adulto produz aproximadamente 400 ml de água. Então, também vai cair aqui nos nossos cálculos, que eu já vou chegar, que está relacionado às perdas insensíveis, aos cálculos insensíveis. Próximo, por favor. E aqui está. Os meninos que estão acompanhando eu lá na nefrologia, eles já sabem desse númerozinho mágico aqui que é 600 ml. 600 ml é o balanço negativo. Se ninguém tomar água, não fizer nada, não tomar nenhum tipo de líquido, não comer, que a gente sabe que as frutas, aproximadamente 90%, em alguns casos até 100% da fruta quase é líquido, né? Então, se eu não comer nada, não beber nada, eu vou perder com certeza 600 gramas. Esses 600 gramas nada mais é do que líquido, tá ok? Porque o meu balanço entre a produção de água endógena e as perdas mensuráveis vai dar 600 ml, fora a diurese, tá ok? Fora a diurese, aqui não está calculada a diurese, aqui são só o que eu não vejo sair do paciente, tá ok? Aqui eu boto fezes não ver, porque as fezes a gente, ela além de ter líquido, também tem as fibras, tem os outros dejetos que não tem como a gente calcular, mas aproximadamente
200 ml. Então o balanço vai ser isso daqui. Esse número aqui é importante para a gente fazer o cálculo do balanço hídrico do paciente e também é importante para nós da nefrologia. Quando nós fazemos a educação do paciente que está em diálise, aquele paciente crônico que tem que fazer diálise para o resto da vida dele, a gente tem que, e normalmente são pacientes que são oligúricos ou anúricos, nós temos que fazer nele uma restrição hídrica, porque esse paciente não tem mais diurese, o que ele bebe fica dentro dele, ele não tem mais como perder. Então o cálculo que nós ensinamos ele é isso daqui. Doutor, quanto eu posso beber de água por dia? Você pode tomar de água por dia o que você urina mais 600 ml. Então se o paciente é anúrico, o paciente não tem mais diurese, o máximo de líquido que ele pode beber, e esse líquido conta tudo, água, suco, café, leite, o que quer que seja, conta com 600 ml mais a diurese, tá ok? Até nos alimentos? Tá, com relação aos alimentos. Qual é a maneira que a gente ensina isso mais fácil para ele? Qualquer tipo de alimento que a temperatura ambiente derrete, conta como líquido. Vamos dar um exemplo aqui, gelo. Gelo conta como líquido. Quando derreter, não vai derreter na temperatura ambiente. Gelatina não derrete na temperatura ambiente. Então aquele tudo conta como líquido, tá ok? Então tudo que derrete a temperatura ambiente, mesmo que for comestível, entra na contabilidade. Sorvete entra na contabilidade. Picolé entra na contabilidade, tá ok? O que eu queria falar, agora eu lembrei. Vocês tiveram já noções de anúria e oligúria? Alguém já ouviu isso? O que é anúria e oligúria? Alguém pode me definir oligúria e anúria? Oligúria urinar pouco e a anúria não. Tá. O que é pouco para ti? Menos do que normal. O que é o normal para ti? Alguém tem essa resposta? Foi ótima. É exatamente isso. Exatamente isso. Alguém sabe cair na prova, né? Isso é legal. O que é a oligúria e a anúria? Bem, então vamos lá então. Uma dieta ocidental tem 1.200 miliosmol, tá ok? Então uma dieta ocidental, se eu comer normalmente, eu vou ter 1.200 miliosmol. E o rim humano tem capacidade de eliminar uma diurese no máximo concentrada de 1.200 miliosmol. Desculpa, de mais de 1.200 miliosmol por litro, tá ok? Então uma dieta ocidental tem, eu falei quanto para vocês? 1.200? Não, na verdade é 600, desculpa. Então uma dieta ocidental tem 600 miliosmol, tá? E o rim consegue concentrar 1.200 miliosmol por litro. Então, consequentemente, o mínimo que a pessoa tem que ter de diurese para eliminar essa quantidade de alimentos são quantos ml? 500. Então, tudo que for abaixo de 500 é oligúria, tá ok? Por quê? Porque o que eu estou urinando não está sendo suficiente para eliminar o que eu tenho que jogar para fora. Porque o rim, ele é tão inteligente, por isso que ele é o órgão melhor de todos, ele consegue deixar o organismo totalmente equilibrado. O que entra, sai. Exatamente o que entra, sai. Se não está entrando e saindo, é porque o paciente tem uma patologia. Então, oligúria é o paciente que tem uma diurese menor do que 500 ml. Isso varia com relação aos livros. Alguns outros livros vão dizer para vocês 400 ml, tá ok? Mas se vocês quiserem aprender e não decorar, é abaixo do que o rim pode excretar, que seria 500 ml. E a anúria seria 40 ml, tá? Então abaixo de 40 ml é a anúria, abaixo de 500 ml é oligúria, ok? Então tá. Então guarde esse númerozinho aqui, 600 ml. O balanço hídrico de uma pessoa sempre vai ser negativo de 600 ml, se ele não tomar líquido, se ele não fizer nada, só ficar só deitado respirando, tá? Mas próximo, por favor. E aqui estão as perdas insensíveis, tá? As perdas insensíveis, elas são basicamente aquelas que eu falei lá para vocês, né? A água endógena, no caso seria o ganho, a água endógena, depois teria
a transpiração e a respiração, que em alguns livros vocês vão ler, que ele junta os dois, a transpiração e a respiração com perspiração, tá ok? Mas eu botei aqui para ficar mais didático. Então, a respiração, a transpiração e as fezes, essas são as perdas insensíveis. Contudo, essas alterações clínicas aqui vão causar acréscimos na eliminação de líquido, tá ok? Que seriam elas? As incursões respiratórias. Isso aqui é incursão respiratória por minuto. Quando vocês forem estudar exame clínico, vocês vão aprender essas siglazinhas aí, tá ok? Então, para cada 5 inspirações por minuto acima de 20, eu vou perder 200 ml nas 24 horas. Tá? Vamos para cá. Espera que eu já vou explicar isso daqui. Pula aqui para baixo. A cada 1 grau na temperatura acima de 38 graus, nas 24 horas eu vou perder 100 ml. E a cada 1 grau acima de 38,5 eu vou perder 500 ml. Tá? E aí eu fiz isso aqui para facilitar a vida de quem? Da gente. Por quê? Porque os sinais vitais nas UTIs normalmente são verificados a cada 2 horas. Então eu faço um cálculo baseado nas 2 horas. Então eu vou lá e verifico aonde tem essas alterações e calculo baseado nesses valores aqui. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Posso explicar de novo? Tá, vamos lá então. Normalmente, na respiração, eu perco líquido, tá ok? Então, deixa eu explicar de uma maneira fisiológica. Tá. Por que eu respiro mais rápido ou menos rápido? Uma causa é a hipóxia, que é a causa óbvia. Se eu tenho uma doença, uma patologia, um DPOC, uma pneumonia, eu vou respirar mais rápido. Outra coisa é o piti, né? O cara fica respirando rápido, beleza. Mulher geralmente faz isso. Homem também, brincadeira, mas mais mulher. E aí elas fazem isso, entendeu? E aí fica respirando rápido, e aí ela vai perder mais líquido na respiração. Isso é normal. Só que tem situações clínicas relacionadas ao rim, que é o caso da acidose metabólica, em que eu vou ter que compensar com uma alcalose respiratória. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou com acidose, eu estou com muitos ácidos, eu tenho que botar esses ácidos para fora, tá? E o ácido, um dos ácidos mais comuns que tem é o ácido carbônico, tá ok? Então eu pego esse ácido carbônico, ligo ele com água e boto ele para fora. Aí depois vai ter uma molécula que vai quebrar a água em gás carbônico e aí eu jogo os dois para fora, tá ok? Então eu vou respirar muito mais rápido para jogar esse ácido para fora, que no caso não vai ser ácido, vai ser o gás carbônico, e vou jogar água também. Então, uma das maneiras de perder água é na respiração, tá ok? Então, se eu estou respirando muito rápido, consequentemente, eu vou perder mais água. Entendeu como é que é? Então, para eu poder fazer esse cálculo, aqui, volta uma, por favor. Eu sempre vou utilizar isso daqui, é fixo, 600 ml. Eu vou ter 600 ml negativo. Volta, por favor. Então, eu vou fazer aquele cálculo que nem a gente fazia lá, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Somo tudo que deram para ele, diminuo tudo que ele perdeu e tiro 600 ml, porque ele sempre vai ter um balancinho negativo de 600 ml. E vou procurar essas possíveis alterações aqui. Se ele tiver essas alterações aqui, eu acrescento nas perdas dele. Por exemplo, o paciente teve uma frequência respiratória de 30 menos 20, 10. A cada 10, se isso durar 24 horas, que eu acho muito difícil, ele vai perder 200 ml. Entendeu? E aí eu vou fazer esse cálculo aqui. Só que aí eu facilitei por quê? Porque as medidas são feitas, as análises são feitas a cada 2 horas. Então eu só vou utilizar isso por 2 horas. Aquela medição que eu já vou mostrar para vocês vai durar só 2 horas no meu cálculo aqui. Entendeu? Isso eu estou supondo, porque o ideal, isso não existe, seria uma medição da frequência respiratória online. O tempo todo eu estou sabendo quando é que esse cara está respirando. Aí eu pego tudo que ele respirou nos 1440 minutos do dia e diminuo de 20 incursões a cada minuto e vejo quantos ficaram acima e faço o cálculo. Mas aí eu não faço isso. O que eu faço? Eu faço uma medição a cada 2 horas. Então, quando eu faço aquela medição 7 horas
a temperatura eu vou ter uma maior sudorese. E aí eu vou perder mais líquido. Tá ok? Deu para entender? Então, baseado nisso, vai ficar mais fácil de entender agora que eu vou mostrar para vocês os cálculos. Então, só para reformular, Isso. Na verdade, eu queria ter impresso isso, mas quando eu fiz a impressão, ficou bem borrado. Então, vamos pegar os celulares e vamos brincar com os celulares. E aí eu vou ter que ficar meio que de costas para vocês, que é para poder ler, ok? Celulares e nas calculadoras. Não há conexão com a internet no momento. Eu não vou dar a senha. A senha é Dr. Fabrício, é melhor nefrologista. Vai ver. Tchau. Então, quando vocês vão verificando aí, se ajeitando, eu vou só mostrando para vocês. Então, como eu disse para vocês, isso aqui é um balanço hídrico normal, vocês vão verificar isso em vários hospitais, vai ter apenas algumas variáveis. Eu vou ler para vocês porque está meio ruim de ler. Tá? Aqui são as horas, né? Normalmente esses balanços são fechados a cada 6 ou 12 horas, aqui eles optaram por fechar a cada 12 horas, tá ok? Então eles fecham um balanço parcial e depois no final do dia eles fecham o balanço nas 24 horas, tá ok? E aqui nós temos algumas variáveis também clínicas do paciente. Aqui não dá para ver, mas é a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial média, e quando o paciente tem a PVC, que é pressão venosa central, e a PIC, que é a pressão intracraniana, né? Nesse caso aqui, desse paciente não foi medido, porque necessariamente não houve necessidade para isso. Aqui são os líquidos administrados, os líquidos eliminados, e aqui são os parâmetros ventilatórios, que aí não tem importância nenhuma para vocês daqui, porque isso aqui é uma coisa mais complicada, que é eu preciso saber da FO2, qual é a modalidade ventilatória, frequência respiratória, pressão central, pressão corrente, volume corrente, aí outras coisas, esquece isso daqui, para vocês não vai ser necessário isso daqui, tá? Então o que vai ser importante para a gente é daqui para cá. Então inicialmente nós vamos fazer um fácil básico, que é somar e diminuir, tá ok? Então assim, uma coisa interessante, como é que eu faço isso daqui? Porque eu como nefrologista, a coisa que importa muito para mim é a diurese. Então a primeira coisa que eu faço é somar a diurese. Vamos lá somar esse paciente aqui? 50, 50, 200, vamos lá então. 300, vamos lá, 300 mais 100, mais 150, mais 100 e mais 30. Tá ok? Já? Tá. A diurese normal de um adulto é bem fácil de decorar. 1 ml por quilo por hora. Então 1 ml por quilo por hora. Por isso que eu tenho que saber aproximadamente o peso desse paciente, até para calcular a dosagem e tudo mais, tá? Então eu mostrei aqueles cálculos para vocês, aquilo lá que a gente utiliza. Como eu acabei cortando aqui e não tem, vamos dizer que esse paciente tem 60 quilos. Quanto deu a diurese? 600? Então pega 600, diminui pelo... Então tá, pega esse valor de vocês aí, divide por 60, que é o peso dele, já? E divide por 24, que é o tempo de horas que tem no dia. Deu quanto? 0,47. Esse paciente está oligúrico. Ah, mas não é os 400 ml, não é verdade? Mas esse paciente não está tendo os 1 ml por quilo por dia. E provavelmente o que está sendo infundido para esse cara aqui não é o que ele deveria estar urinando, ele deveria estar urinando um pouco mais. Se eu tivesse, e eu devia ter feito isso, não fiz porque a aula não era sobre isso, mas na próxima aula que vai ter, eu vou colocar isso. Se eu tivesse colocado aqui alguns parâmetros clínicos maiores, como a gasometria venosa dele, onde eu iria observar o sódio, provavelmente o sódio desse paciente está o quê? Alto ou baixo? Ele está com uma diurese menor do que deveria. Então vocês acham que está retendo ou perdendo líquido? Retendo. Vocês acham que o sódio está alto ou está baixo? Perfeito. Não decorem, aprendam, tá? Beleza, perfeito. Então, eu já vi que esse cara está com uma diurese alterada, deve ter alguma coisa. Já vou ver se ele está fazendo diálise. Olha, faz diálise, legal. Legal, não?
Doutor, o resultado deu 0,47. O resultado ideal seria o quê? 1 ml por quilo por hora. Seria o quê? 1 vezes 60 vezes 24. Quanto é que dá? 60 vezes 24. Hã? 440. É isso que ele deveria ter de diurese por dia, aproximadamente. Tá? É o ideal para ele. Ok? Tá. Então aí agora eu tinha a diurese só para ver o que a tarefa de diurese menor. Então vamos lá então. De novo vamos ver a diurese desse cara. 200. Estão me acompanhando? 100. 200. 100. 200. 100. 200. 100. 300. 100 e 100. Beleza? Deu quanto? Tá, vamos dizer que esse cara tem 60 quilos. Então divide por 60. Então divide por 60 e divide por 24. Então, teoricamente, esse cara está com uma diurese boa, entendeu? E olha só, ele não está fazendo diálise. Então, provavelmente o rim desse cara está bacana, tá ok? Então tá. Aí agora vamos fazer um balanço de novo. Vamos lá? Vou falar aqui as somas. Tá todo mundo pronto aí? 10, 39, 100, 300, 110, 10, 100, 69, 98, 10, 194, 35,5, 280, 10, 40, 115, 450, 653. Beleza? Anotaram? Tá. Isso aqui foi o que foi infundido nele. Agora o que ele teve de eliminação foi a diurese. Quanto que deu a diurese? Então pega isso aí e só. Então tá. Vamos fazer o balanço hídrico dele. Esse valor aqui que deu quanto? Menos o que perdeu, que foi só através da diurese. Deu quanto? E agora o que eu faço? Menos quanto? Menos 600, que são as perdas insensíveis. Então isso seria normal se ele não tivesse taquipneico ou se ele não estivesse febril. Ok? Vamos aqui para a frequência respiratória, que a gente já tinha feito exemplo semelhante. Então vamos lá agora. Pronto? Anotaram aquele balanço? O balanço anterior, anotaram? Que a gente acabou de fazer? Deu quanto mesmo balanço? Positivo? 123 positivo. Então vamos lá agora. Então aqui eu vou somar quanto? Isso, então 19, mais 20, mais 20, mais 21, mais 5, mais 24, mais 20, mais 22, ok? 22, mais 23, mais 20, mais 43, não, desculpa, mais 23, e o quê? Deu quanto? Hã? 17. Divide por quanto? Divide por 5, e depois eu multiplico por quanto? Deu quanto? Mas não tem que somar também aquela água endógena? Não, mas lê, volta lá. Não, no geral. Volta lá, volta. Mais um. Já está no geral aqui, ó. Tá, só para não perder aqui. Deu quanto aquele cálculo que vocês acabaram de fazer aí? 724. Então esse 700 e não sei quanto, ele está ganhando ou está perdendo? Está perdendo. Então o valor que vocês estavam antes diminui isso, né? Calculei, só para a gente saber. Já vou digitar agora. 597. Negativo. Então anota esse valor aí, negativo, tá ok? Beleza? Tá bom. Dorival, eu já simplifiquei a vida de vocês aqui, ó. Pega a tua calculadora aí, bota 300 menos 200. Eu vou fazer de cabeça, que eu sou muito barato. Tá? Menos 500 menos 200 dá menos 600, cara. Aí. É por isso que é 600. Entendeu?
Eu já fiz o cálculo para ti. Essas perdas insensíveis, já está aqui o cálculo. Eu já fiz aqui a água endógena, que é positivo, e tudo que perdeu. Beleza? Fechou? Então tá, então a gente já pegou a variável da frequência respiratória, ok? Podemos ir para frente agora? Volta lá, por favor. E agora aqui, nós temos duas variáveis para temperatura. Nós temos as temperaturas acima de 1 grau para 38 e acima de 1 grau para 38,5, não é isso? Então vamos pegar aqui as que estão acima de 38 e abaixo de 38,5, tá ok? Não é o caso, não é o caso, não é. Essa daqui, 38,4, então eu pego aí 0,4, é isso? Nota 0,4, aí são 0,4. Então eu pego 0,4, volta lá e multiplico 0,4 por, cadê? Aqui, 8,3. 0,4 vezes 8,3. É mínimo, mas vamos fazer coisa bonitinha, né? Então tu pega isso daí e diminui daquele que já estava negativo. Façam aí, só para a gente saber o balanço bem bonitinho. Pô, tá só colando, hein, cara? Tô só te vendo, hein? Se for uma prova, tu tirava 0 comigo. Já tá só olhando pro lado assim. Já? É 594. Tá, então segura esse valor aí, vamos voltar agora. Agora a gente vai pegar tudo que está acima de 38,5. Então aqui, ó, 1 mais 0,4. Entendeu por que é 0,4 aqui, né? 0,4 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,1 mais 0,1 e só. Deu quanto? 2,1. Volta lá, multiplica por 41,6. Aí diminui daquele valor que já estava negativo. Deu quanto? É 506, não, foi errado. É 506? É isso mesmo? Não sei o que é, mas esse é o valor. É isso aí. Mas peraí, esse valor aí, ele é negativo. Negativo. Então, no caso, se eu vou somar ele com outra coisa que está negativa, então vai dar mais, né, também. Não, mas Olha, nossa, que interessante isso daí. Dá mais negativo. Ele dá mais negativo, então não é. Então eu fiz errado. Tá. O valor, quando vocês souberem somar e diminuir, vai dar isso. E o valor ideal teria que ser 0. Hã? O valor ideal seria 0. O valor ideal seria menos 600. Ai, tá quase esse cara aqui. Mas não seria o adquirido mesmo? Desculpa, porque o cara tem diurese. Então não dá pra saber. O ideal é que esteja zerado, entendeu? Mas não dá pra gente ter certeza que o cara tem a diurese variável. Aquele valor lá que a gente bota de 600 é como se o cara não tivesse diurese, entendeu como é que é? Então, aqui, o ideal é que a gente sempre vá fazendo as reposições. Então, se eu tiver que fazer uma reposição ideal para esse cara, ele tem que ficar zerado. Eu acho que foi complexo para explicar, vou explicar melhor, olha só. O ideal, se esse cara, a gente não estivesse dando líquido nenhum para ele, se a gente não tivesse, ele não tivesse com febre, não tivesse taquipneico, o certinho seria que desse menos 600, entendeu? Só que aí tem a diurese do indivíduo, e aí eu vou ter um pouco mais de diurese dele, esses menos 600 mais a diurese dele. Só que aí esse indivíduo tem que beber líquido. Como esse daqui é um paciente que está dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu tenho que zerar isso. Então, volta lá, por favor. Por isso que os balanços são fechados em intervalos menores que 24 horas, para que o médico consiga fazer as reposições antes do que ficar esperando 24 horas. Entendeu como é que é? Então, se eu percebo que está acima ou abaixo, eu ou faço reposição ou faço restrição. O ideal aqui
baseado em que recebeu, em que perdeu, em perdas sensíveis e insensíveis, é que seja zero. Se não tiver, porque assim, ó, quando esse paciente chega aqui e tu pega o plantão, ele tem alguma hidratação, alguma droga, alguma transfusão que é feita, entendeu como é que é? Então, eu não sei, esse cara não tem condições de ir pedir água e falar que está com sede. Então, para eu saber, eu tenho que basear no que entrou e no que saiu. E o ideal, aí eu vou te responder melhor agora, então, o ideal é que esteja zero. Que não esteja nem positivo, nem negativo. Dá uma balançada. É porque assim, tá, o ideal tem que ser zero. Aí, digamos que esse paciente, no caso, teve menos 500 e alguma coisa. 506, vamos dizer. Aí a reposição ideal seria 506. Exatamente. Só que sabe qual é a minha dúvida? Porque para a gente chegar nesse 506, a gente já usou no cálculo o menos 600. Aí vamos dizer que deu 900, o menos 900. Ao invés de repor 900, não deveria só repor 300? Tá, então vamos lá. O que acontece aqui? Eu estou utilizando a perda insensível baseada em 24 horas, ok? Se eu vou fechar o balanço parcial, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu pego 600 e divido por 24 e multiplico por 6. Entendeu? 600 ml é quanto eu perco em 24 horas. Quanto, teoricamente, eu deveria perder nesse período aqui? Então, 600 dividido pela quantidade de hora, que é 24, dividido por 24, multiplicado pelo tempo, que são 6 horas. Então, ótimo, beleza. Vamos fazer o balanço parcial. Vamos fazer só esse balançozinho bem aqui, ok? Só isso daqui, vamos lá. Diurese, 100, 200, não, 200, 500 ml de diurese. E eles vão ter só isso daqui de perda, ok? Vamos ver esse cálculo, que a tua pergunta foi top. Vai ser nefrologista, senti, hein? Aí, olha só, 10 mais 39 mais 400, ok? Deu quanto aí? Hã? Tá, ok. Então isso daqui diminui de 500. Ok? Tá, segura esse número aí. Eu posso diminuir de 600 aqui? Eu posso diminuir de 600 aqui? Que as perdas insensíveis é 600? Não, por quê? Porque não é 24 horas, aqui eu tenho só 6 horas. Então eu pego 600, divido por 24 e multiplico pela quantidade de horas, que no caso seria 6. Quanto é que dá 600 dividido por 24 multiplicado por 6? Hã? É mais inteligente. É foda, cara. Deu quanto? 250. Então tu pega aquele valor e diminui de 250. Desse valor que vocês falaram. 51. Hã? Daquele valor que a gente. Aqui, ó, esse aqui menos esse, não sei quanto deu, 51. 51 menos o valor que vocês acharam aqui, que é o 600 dividido por 24 dividido multiplicado por 6. Deu quanto? Hã? É porque deu menos 51. Vamos lá, gente. Olha lá. Vamos lá. Deu quanto aqui? O administrado. Administrado deu quanto? 449. 449. Menos eliminado. Menos eliminado deu quanto? 500. Aí dá. Então deu 51 negativo, não é isso? Tá. Então isso, o cara já está negativo. Ele vai ficar mais negativo ainda porque tem as perdas insensíveis. Só que as perdas insensíveis são 600 ml por 24 horas. Eu não tenho 24 horas aqui nessa amostra, eu tenho só 6 horas. Então eu pego. Esse menos 600 não é que seja da perdas insensíveis, mas é o balanço entre a água endógena, que a gente não conta, e a perdas insensíveis. Exatamente. Esquece isso, água endógena e perda insensível. Não é que tu esquece. A gente simplificou tua vida, cara. Menos 600, menos 600, já vai tudo, já é cocô, xixi, suor, tudo, entendeu como é que é? Vai tudo num negócio só. Então, 600 é por 24 horas. Eu tenho uma amostra só de 6 horas. Então é 600 dividido por 24 horas multiplicado por 6, que vai dar 150.
Então eu tenho então 150 negativo, porque é perda insensível, não é isso? Não é perda insensível? A gente não determinou que o cara, se ficar parado, ele mais perde do que ganha? Então pronto, então é perda insensível, 150. E diminuo com 51, então vai dar menos 201. Então, por enquanto, esse indivíduo está negativo, menos 201. Só que esse cara aqui está taquipneico e com febre. E agora a gente vai pegar essas variáveis aqui. Vamos lá então agora. Segura o número aí, 201. 39 então vai ser quanto? Alguém tem dúvida que é 19? Todo mundo entendeu que é 19? Por que é 19? Porque é mais de 20. Beleza, aqui sobrou de 20, né? Então 19, não confio mais se você tem sua matéria. Mais 20, mais 20. Então deu 59 impulsões acima das 20, que deveria ser. Então eu pego isso, divido por 5, não é isso? E multiplico por aquele número que a gente tinha visto que era 16,6. Então deu isso daqui. 195,88, não é isso? Negativo, não é isso? É negativo? Menos aquele que tinha 201, né? Menos 201. Que vai dar então, o cara agora está com menos 396,88. Bota esse número aí. Já? Já. Ainda falta mais outra variável, que é o quê? A temperatura, o cara está com febre. E a temperatura dele aqui, não esqueçam que na temperatura nós temos duas variáveis, de 38 a 38,5 e acima de 38, tá ok? Então aqui só tem acima de 38,5, então vai ser, vamos utilizar a variável 38,5. Então 39,5, 1 mais, aqui é 38,9, vai dar quanto? 0,4. Aqui é 38,7, vai dar quanto? 0,2, dá quanto? 1,06. Isabela, volta lá que não tem pergunta. 1 ponto. Então vai dar 1,6, né? Vezes aquele. Volta lá, dá 41 pontos alguma coisa. Não, era 340. Não. Quer ver? Volta. Ah, tá. Aqui, 41,6. 41,6. Vai dar 66 e pouco negativo, menos aquele valor que era quanto? 300 quanto? 396,88. Então esse cara está negativo nessa volta agora aí. Volta. Esse indivíduo, se eu fosse um médico plantonista que pegasse o plantão 7 horas da manhã, quando fosse meio-dia, eu ia ter que fazer 465 ml de água livre para ele. Ok? Beleza? Para equivaler a 0, né? Para ficar 0. Tá? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu mesmo? Aí você pode ser ml. Olha só, gente, a dúvida da Áurea pode ser a dúvida de vocês. Vamos só ouvir ela, por favor. Não, mas tá. Só que teórico.